Oi, boa noite, irmãos. Diferença de tamanho. Eu queria contar um pouquinho rapidamente da nossa experiência, como diz o Gui, na área da cultura especificamente. Desde 2004, a gente vem se envolvendo, né, com missão e missionalidade em relação ao cristianismo mesmo. E a gente teve algumas experiências, não só na área cultural especificamente, mas também na área sociocultural. Fizemos um desenvolvimento de um trabalho nas mediações de Betim, ali na periferia, numa escola estadual, com a assistência do Igor, do Aender, que deram aulas para a gente sobre isso, e vários materiais também, durante 2 anos e meio. A gente sempre trabalhou com workshops e treinamentos na área de arte, de missão, em várias igrejas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o nosso mais novo projeto. Quando eu digo novo, assim, que é desde 2011, não é tão novinho assim, mas é o que ainda está vigente. E se chama Arte Prosa. E a gente começou esse projeto a partir de uma visão que nós tivemos por meio de um evento que a gente participou em Sabará, que foi em parceria com uma turma de Curitiba, do Sul, que é o Arte em Foco. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Ele acontecia uma vez por ano. E a gente trouxe esse evento para cá, como já era um plano nosso mesmo, realizar alguma coisa nesse sentido, assim, em caráter mais abrangente. E a gente trouxe esse evento e a gente realizou ele em Sabará, junto com o Rodolfo e mais uma equipe de organizadores. E, a partir desse evento, a gente notou que tinha algumas características que a gente gostaria de ter a oportunidade de trabalhar no meio artístico, que não só é uma característica dos artistas mesmo em si, mas também do povo mineiro, que é, vamos dizer assim, um espírito de competitividade, de individualismo, de egoísmo muito grande, né? Desculpa, irmãos, falar isso, mas eu sou mineira, nasci em Belo Horizonte e sei que isso é uma realidade. A gente vivencia isso. Muitas vezes parece que o mineiro é bem aberto, bem comunicativo e tudo, mas não é. O mineiro é muito fechado e, por ele ser muito fechado, ele se isola também da sociedade, dos outros, e ele se volta muito para si. Então, a sua própria realização, os seus próprios desejos, né? E isso compromete todas as outras, a sua ação, né, na sociedade. E isso reflete muito forte na área artística. Essa questão da competitividade é uma coisa muito séria, muito, muito forte. E a gente teve a ideia de começar a fazer um evento, não de forma anual, mas de 2 em 2 meses, que proporcionaria um espaço que as pessoas pudessem ter maior relacionamento, e assim desenvolver novas parcerias e quebrar essas paredes de separação, né, entre os artistas e os apreciadores da arte também, e com isso a gente pudesse trabalhar com fóruns e palestras que trouxessem assuntos que são relevantes no meio artístico, com princípios cristãos, né, com uma visão de mundo cristã, e reconhecendo que existe a graça comum de Deus, né, derramada sobre tudo, tudo que é bom e tudo que é perfeito, né, vem de Deus. E assim a gente conseguiu, até hoje, alguns frutos muito interessantes por meio dessa proposta. E pessoas têm sido renovadas na sua vocação. Artistas que antes trabalhavam, antes de se converterem nesse campo das artes, né, elas, de certa forma, abandonaram o que faziam por causa de uma visão distorcida do cristianismo e entendiam que o que elas faziam antes não condiz com o que é feito na igreja, então começaram a produzir somente dentro da igreja, dentro do contexto eclesiástico, e isso não traz uma vamos dizer assim, uma satisfação, né, para essas pessoas, lógico. Então, elas acabaram abandonando aquilo que faziam, e muitas dessas pessoas foram trazidas de volta para produzirem novamente uma arte redimida, que mostrasse para o mundo a glória de Deus e que pudesse proporcionar também momentos de desfrute, de beleza, de qualidade artística. Então, a Arte Prosa tem feito esse trabalho e a gente continua ainda trabalhando com isso. Eu, como assim, uma das organizadoras do evento,
tenho me sentido assim bem realizada nesse sentido, porque a gente tem visto que os objetivos que nós estabelecemos, né, que norteiam o projeto, eles têm sido alcançados. E eu sei que a base de toda missão tem que ser o relacionamento. E o foco do Arte Prosa é exatamente isso, é um foco relacional, em que as pessoas possam ter mais tempo para se conhecerem, desenvolverem um relacionamento mais profundo e, com isso, desenvolverem parcerias e troca de experiências e enriquecer também o conhecimento e a prática da arte. Uma arte realmente redimida para a glória de Deus. Então, é isso, Gui. Obrigada. Nós vamos orar agora por esse ministério. Vamos aproveitar e orar pelas crianças também, as que ainda não tiverem subido. Vamos convidá-las aqui. A gente vai orar por elas e orar pelo trabalho do Arte Prosa. Perguntei de manhã, nós vamos ter em novembro? Vamos ter, né? Provavelmente. Então vamos orar também por esse ministério. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo Arte Prosa, pelos músicos que foram alcançados, os artistas de áreas diferentes, como literatura, como pintura, como dança. Ó Deus, guarda cada um deles, torna cada um deles realmente o ministro do Senhor onde está, e pedimos que o Senhor abençoe toda a equipe envolvida com esse projeto de despertar os cristãos dessa cidade para a cooperação nesse campo da arte. Pedimos que o Senhor abençoe também as nossas crianças. O Senhor usa os professores nessa noite para que elas sejam iluminadas, aprendam coisas novas e o seu coração seja inclinado na direção do Senhor. E que o que elas aprendem é que vem do Senhor, que nada se perca, ó Deus, que nada seja esquecido, em nome de Jesus. Amém. Então eu convido aqui o Breno para ministrar para nós nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Hoje, então, nós iremos dar continuidade à série que tem sido ministrada aqui na igreja a respeito de missão e missionalidade, com foco em missão e cultura. Para isso eu queria que os irmãos abrissem em Colossenses, capítulo 1, verso 13. E antes de fazermos a leitura, vamos orar. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, clamamos, Senhor, e pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Concede-nos, ó Senhor, receber a Tua palavra com o coração disposto. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós e nos convença da justiça, do juízo e do pecado. Abençoa, Senhor, aqueles que ouvem e aquele que fala. Que seja tudo feito para a glória do Teu nome. Amém. Colossenses capítulo 1, do verso 13 até o versículo 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que estáveis longe, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis,
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Meus irmãos, nessa passagem de Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele está trazendo para nós o conceito, a noção do Cristo Redentor e Senhor de todo o cosmos. E para entendermos essa passagem a partir da perspectiva do nosso relacionamento entre missão e cultura, precisamos ver algumas perspectivas que existem na igreja. Para alguns, a mensagem da igreja, ela está se tornando hoje incompreensível aos que estão fora da igreja. E, portanto, essa mensagem, a mensagem do evangelho, deve ser adaptada cada vez mais à cultura. Outros, porém, acreditam que a igreja já está muito influenciada pela cultura ao seu redor. E o que nós precisamos é confrontar as tendências da sociedade contemporânea. Contudo, será que algumas dessas posições é a posição correta? Para isso eu queria levantar algumas questões que nós iremos trabalhar no restante do sermão. Primeiramente, meus irmãos, como os cristãos devem se relacionar com a cultura que os cerca? Devemos ser pessimistas ou otimistas em relação à possibilidade de uma transformação cultural? A cultura ela é boa e redimível, ou ela está fundamentalmente caída e não há nada que nós possamos fazer? Para entendermos e podermos responder essas questões, é necessário entendermos primeiramente o conceito bíblico de cultura. Para isso, vamos voltar ao nosso texto base, o verso 15 e o verso 16 que nós lemos. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Juntamente com esse versículo de Colossenses, existem alguns outros versículos que vão nos ajudar a formar esse conceito. Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Romanos 8. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será redimida da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tomando então, meus irmãos, nosso texto base de Colossenses, amparado por esses demais textos que nós lemos agora, percebemos então que a cultura, ela foi criada em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. No relato de Gênesis sobre a criação, Adão e Eva eles recebem a ordem de serem frutíferos e de se multiplicar, de ter domínio sobre a terra, e por conseguinte, a essa ordem que é dada a Adão e Eva, é dada a todos os seres humanos a ordem de trabalhar, criar cultura e desenvolver a criação. Esse é o mandato cultural. Essas ordens, então, sugerem que as atividades familiares, as atividades sociais, políticas e econômicas
são parte das boas intenções de Deus para o mundo. O jardim é entregue aos seres humanos para ser cuidado e cultivado por eles, para que trabalhem a sua matéria-prima, para produzir então tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento humano. Sendo então que todo o trabalho e toda atividade cultural representam esse tipo de jardinagem que é dada por Deus ao homem. Apesar então do contexto secular tentar dar a essa palavra cultura uma conotação completamente própria daquelas coisas que são materiais ou das coisas do homem, cultura vai ter um significado muito mais profundo, sendo que é tudo aquilo que Deus faz através do homem. Instituições humanas, a forma como nos relacionamos com a criação, aquilo que produzimos através da criação, ou seja, aquilo que o homem cultiva, aquilo que é criado e desenvolvido pelo homem na criação, é denominado cultura. Ela abrange, então, cada aspecto da nossa vida neste mundo, sendo que é, então, impossível falar de cultura sem falar de religião. Considerando que toda cultura é religiosa. Não existe, meus irmãos, uma cultura que seja religiosamente neutra. A cultura, ela extrai as matérias-primas da natureza, e no momento que extraímos essa matéria-prima, quer para a construção de um prédio, ou que usamos sons, ritmos, instrumentos para produzir uma música, estamos criando um ambiente denominado de cultura. E fazemos isso com um único objetivo: colocar o mundo, a criação de Deus, a serviço de certas pressuposições sobre a realidade e sobre o mundo que vivemos. Tendo isso em mente, concluímos então que até mesmo culturas que se dizem ateístas se encontram na obrigação de responder algumas questões básicas do ser humano, como quem somos, para onde vamos, existe vida após a morte? Não existe, portanto, meus irmãos, uma cultura que seja religiosamente neutra. Todas elas, de alguma forma, têm que lidar com a questão de Deus. Isso talvez seja aquilo que Calvino vai chamar de o senso do divino, ou a revelação natural de Deus, como nós vemos em Romanos 1, 2 e 3. Isso faz com que os homens e todas as suas construções culturais precisem, de alguma forma, lidar com a criação. E a ideia de criação aponta, consequentemente, para um Criador. Portanto, meus irmãos, se Deus leva em consideração a cultura, nós precisamos entender que ela tem um propósito e ela aponta para um determinado fim. O que nós buscamos responder aqui é qual o fim que Deus deu ao homem quando designou este para reger sobre a criação. E este fim ele é muito claro na palavra de Deus, que diz que a finalidade do homem é ser imagem e semelhança de Deus, nos alegrando nele e dando a ele glória em tudo aquilo que fazemos. Com isso, então, meus irmãos, nós podemos aplicar o Evangelho à cultura. Tornou-se muito cômodo, atualmente, no meio evangélico brasileiro, condenar a corrupção da nossa cultura. Quer na política, quer nas artes, ou em diversas outras esferas que nós temos. Mas uma parcela muito grande dessas pessoas não dá um passo significativo rumo a uma construção social e cultural que seja mais justa. A razão disso
é uma falta de transformação de vida. Para que então os meus pensamentos se desdobrem numa forma de vida que seja coerente com aquilo em que eu confesso. Sendo então o fundamento mais pungente para lutarmos por justiça e para um envolvimento cultural com a cultura que nos cerca, é a própria doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina da justificação pela fé, ela afirma que a justiça eterna de Deus vem a nós por meio da fé. A justiça de Cristo é imputada a todos aqueles que creem, de forma que estes são tratados por Deus como se essa justiça, na verdade, fosse deles. Ela é transferida a nós em toda a sua qualidade, em toda a sua quantidade. A perfeição de Cristo passa a nos representar diante de Deus. Um outro aspecto importante para compreendermos é assumirmos o reino de Deus como referencial para compreender toda a mensagem pregada por Cristo. Com isso, nós ampliamos a nossa percepção de missão, bem como o nosso objetivo de serviço. Compreender que somos salvos através do processo de justificação pela fé transforma, então, a forma como nós compreendemos o mundo. Vai transformar a nós mesmos, vai transformar a forma como nos relacionamos com o nosso próximo. Compreender a doutrina da justificação pela fé e ser realmente justificado por Deus trata-se de uma transformação do próprio ser. Portanto, a prova de que realmente experimentamos a redenção oferecida por Cristo está em nosso amor e preocupação prática com todos os indivíduos que estão em uma condição de receber alguma porção das promessas do reino de Deus, seja em afeto, seja em educação, cultura ou pregação do Evangelho. Como afirma então o apóstolo Paulo, no Senhor, nosso trabalho não é vão. Essa dinâmica aqui apresentada, da justificação pela fé com a nossa prática missional, ela vai ser exemplificada em diversas partes da Escritura. Essa dinâmica é apresentada. Vamos ver algumas delas. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz: vocês são o sal da terra. Aqui o Senhor está dizendo aquilo que o cristão já é. Não algo que ele deve, por algum esforço próprio, tentar se tornar. Ele já é sal da terra. Aqui entra o aspecto indicativo da missão. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Novamente, aqui é apontado algo que o cristão já é. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim, e aqui agora vem o imperativo da missão, que nos é dado tendo como base aquilo que já foi declarado por Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma outra dinâmica se apresenta em Romanos 6. Nós, os que já morremos para o pecado, observem aqui que nós já morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Portanto, novamente o imperativo da missão, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros de seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos vossos corpos a Ele como instrumentos de justiça. Somente mais uma passagem do Antigo Testamento, Miqueias capítulo 6. Ele mostrou a você, ó homem, o que o Senhor exige. Novamente o indicativo, já nos foi mostrado. Pratique a justiça,
ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Nos é dado o imperativo da missão. Portanto, meus irmãos, essa dinâmica do Evangelho, de nós sermos justificados pela fé, da obra de Deus na nossa vida, é o que nos capacita a agirmos no mundo. Então, vamos voltar ao nosso texto base, versículo 17 e versículo 21 de Colossenses. Até o versículo 21. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nós vemos então, meus irmãos, o nosso chamado para nos envolvermos com a cultura. Porém, mais uma pergunta eu quero levantar aqui. Qual a maneira apropriada de nos envolvermos, do cristão se envolver com a cultura? O problema mais sério, ou talvez um dos problemas mais sérios da igreja no Ocidente, é sua incapacidade de se relacionar com os não cristãos de uma forma que eles compreendam a mensagem que pregamos. Hoje, encontramos a igreja evangélica vivendo em um condomínio fechado subcultural, incapaz de transmitir o evangelho. Para compreendermos isso melhor, vamos analisar alguns aspectos que vão nos mostrar como o cristão se envolve com a cultura. Primeiramente, temos o aspecto histórico. A história vai nos mostrar como os cristãos se envolveram com isso. A história da igreja nos mostra, primeiramente, no Império Romano, os primeiros bispos cristãos, eles eram tão conhecidos por se identificar com o pobre e com o fraco, que, embora fizessem parte de uma religião minoritária, eles acabaram recebendo o direito de serem porta-vozes daquela comunidade local. Martinho Lutero, o famoso reformador, quando ele foi para o convento, ele abandonou tudo, menos o seu eu piedoso. Contudo, a compreensão do evangelho da graça, o justo viverá pela fé, da salvação pela fé somente e por Cristo somente, fez com que ele abandonasse o convento e regressasse ao mundo. Não porque o mundo em si fosse santo, mas sim porque o convento não era nada mais do que o mundo. Este caminho para fora do convento foi talvez o ataque mais incisivo que o mundo sofreu desde os tempos da primeira igreja. O discipulado de Jesus Cristo passaria a ser vivido no seio do mundo. A obediência perfeita ao mandamento de Cristo deveria acontecer na vida profissional de todos os dias. O trabalho do cristão, sua vocação, ela recebe uma nova legitimidade a partir do Evangelho. À medida em que esse trabalho é exercido no discipulado de Jesus. Nós temos também uma orientação da teologia bíblica. Uma orientação a partir dos conceitos de criação, queda e redenção, que vão nos auxiliar a compreender o nosso chamado e a nossa missão em relação à cultura. Primeiramente, o aspecto criacional. A doutrina da criação, ela nos mostra, antes de tudo, que o mundo físico, o mundo material, ele é importante, diferente do que muitos criam. A Terra, ela não é, portanto, o resultado de uma briga entre poderes, entre divindades, mas ela é uma obra de arte, uma obra de amor, feita por um Criador. Grande parte da obra de Deus consiste em continuar sustentando e cultivando a criação. Nós vemos isso no Salmo 65, no Salmo 145. Com isso, como pode alguém afirmar que o trabalho de um banqueiro,
que o trabalho de um artista ou de um cientista não é fazer a obra do Senhor. Contudo, temos também o conceito da queda. A morte e o pecado limitam o potencial da cultura. Uma vez que distorcem os desejos e as habilidades dos agentes culturais, que agora passam a buscar o errado ao invés do certo, que adoram a criação ao invés de adorarem o Criador. Gênesis capítulo 3, do verso 17 até o 19, vai nos mostrar a maldição que Deus coloca sobre Adão e Eva, depois que esses pecaram. E com isso nós vemos como o pecado infecta e afeta todos os aspectos da vida do homem. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Um famoso autor conhecido aqui na igreja, Francis Schaeffer, ele vai resumir essa doutrina da queda, dizendo que agora devemos buscar, baseados na obra de Cristo, a cura substancial em todas as áreas afetadas pela queda. Primeiro, o homem se afastou de Deus. Depois, desde a queda, ele vive separado de si mesmo. Essas são separações psicológicas. A outra separação é entre Deus, é entre o homem e os outros seres humanos. Essas são separações sociais. E depois o homem está separado da natureza e a natureza da natureza. Um dia, porém, quando Cristo voltar, todas essas separações terão fim. Com isso nós vemos que o pecado, ele afeta não somente o coração. Ele afeta não somente uma questão espiritual, mas ele afeta culturas inteiras e cada aspecto da nossa vida. Implicando, por um lado, que não devemos achar que escaparemos do pecado e de seus resultados nos abrigando em nossas contraculturas. E, por outro lado, não devemos nos esquecer que o pecado, ele infecta a maneira com que todo o trabalho que fazemos, com que todo o desenvolver de cultura realizado é manchado pelo pecado. Ou de que os ídolos se encontram no âmago de toda a cultura. Portanto, qualquer excelência no mundo, qualquer sabedoria, qualquer virtude, é uma dádiva imerecida das mãos de Deus. Conforme nos diz Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa compreensão bíblica da queda, amaldiçoados, mas ainda sustentados pela graça comum, é vital para relacionarmos Cristo com a cultura. O mundo é naturalmente bom e sustentado pela graça comum. No entanto, está amaldiçoado. Com isso em mente, compreendemos então que os produtos culturais, eles não devem ser classificados como bons se forem produzidos por cristãos e ruins se forem produzidos por não cristãos. Cada produto cultural, ele deve ser avaliado por seus próprios méritos, para que se verifique se servem a Deus ou se servem a um ídolo. Quando a teologia reformada afirma a doutrina da depravação total, ela quer dizer que o homem, em sua totalidade, ele é depravado. O pecado afetou todas as relações humanas, todas as relações culturais, nossa visão da cultura, aquilo que construímos, tendo como base
a criação de Deus. Um exemplo claro disso é a Torre de Babel, que foi construída a partir da criação de Deus, mas foi usada como um instrumento de insulto ao próprio Deus. Tudo é afetado pelo pecado. Por isso existem pecados que se manifestam na própria cultura. Havendo então a necessidade de uma redenção cultural, no sentido de trazer os aspectos da cultura para debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E assim nós vamos então para o aspecto da redenção. A vinda de Cristo, sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão. A vida de Jesus Cristo, então, ela é de supremo significado para o nosso engajamento cultural. O pecado arruinou e desfigurou cada aspecto da vida. E assim, a salvação de Cristo deve renovar cada aspecto da vida, libertando-nos, por fim, de toda a maldição do pecado. Diversos salmos, em conjunto com a passagem de Romanos 8, que nós lemos, e o nosso texto de Colossenses, nos mostram que o poder governador de Deus curará não apenas os problemas sociais humanos, não apenas seus problemas espirituais, mas a própria natureza, hoje sujeita à decadência humana. Veja o versículo 20 que nós lemos agora. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todas as coisas são restauradas e redimidas pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado. Portanto, a graça de Deus, ela não substitui a natureza. Antes, ela restaura e redime a natureza. A graça, ela não extingue a filosofia, a oratória, a arte, a ciência, o teatro, a leitura. Ela refaz essas coisas, ela restaura e redime todas as coisas. Na pessoa de Jesus Cristo, como nós lemos, em quem, por quem e para quem todas as coisas foram feitas e existem. Cada aspecto da nossa vida, seu aspecto vocacional, civil, familiar, seu aspecto recreativo, material, sexual, financeiro, político, devem ser apresentados como um sacrifício vivo a Deus. Após então analisarmos e compreendermos os aspectos históricos, a orientação da teologia bíblica a respeito da cultura, partimos agora para a compreensão de 3 aspectos de como o cristão se envolve com a cultura. A Bíblia, meus irmãos, ela nos apresenta Deus como estando tanto além do mundo, quanto presente no mundo. E por isso, como cristãos, somos chamados e confrontados com o desafio de articular um entendimento cristão da natureza de Deus que equilibra, afirma e sustenta tanto a realidade da sua transcendência como a realidade da sua imanência. Uma afirmação equilibrada dessas verdades vai nos auxiliar numa relação adequada entre teologia e cultura. Quando esse equilíbrio ele não se encontra presente, diversos problemas teológicos vão começar a surgir. Dessa forma, uma ênfase excessiva na transcendência divina, que Deus é totalmente outro, vai nos conduzir a uma teologia que é irrelevante para o contexto cultural em que nós estamos envolvidos e que desejamos alcançar. Enquanto uma ênfase exagerada na imanência divina pode produzir uma teologia que está presa a uma determinada cultura. Queria trazer para vocês uma ilustração que vai nos ajudar a entender essa questão. Imagine que vocês estão construindo uma estrada.
E que para realizar a construção dessa estrada, se identifica que tem uma rocha gigantesca no meio deste caminho. E você precisa remover essa rocha. Você vai ter 3 opções para removê-la. Apenas uma delas vai realmente remover a rocha. A primeira delas, você pode perfurar a rocha e não acender nenhum explosivo. Não vai acontecer nada. A rocha vai continuar ali. Você tem a opção de acender o explosivo e não perfurar a rocha, não inseri-lo na rocha. O máximo que vai acontecer, o máximo que você vai conseguir é tirar algumas lascas daquela pedra. Você não vai destruí-la. Contudo, existe uma terceira oportunidade, uma terceira opção, que é a opção correta, que é você perfurar aquela rocha, inserir os explosivos dentro daquela rocha e aí sim explodi-la. O que isso tem a ver com o envolvimento do cristão com a cultura? Perfurar a rocha sem acender o explosivo é quando nos conformamos e passamos a refletir a cultura, dizendo tão somente coisas que são aceitáveis para as pessoas. É como se nós nos tornássemos um com a rocha e nós passamos a achar que somos tão idênticos àquela rocha que esquecemos de explodir. Nós nos tornamos tão parecidos com a cultura que nos cerca que nós nos tornamos irrelevantes. A segunda opção é quando nós estouramos os explosivos, mas não perfuramos a rocha. Isso representa quando nós nos injuriamos contra a cultura, contra os males culturais ao nosso redor, sem um diálogo com a cultura. Sem nos envolvermos com a cultura ao nosso redor. Provavelmente nós não vamos ser ouvidos com isso. Provavelmente nossa mensagem não será ouvida por aqueles que nós queremos alcançar. Contudo, a maneira correta, em que a rocha realmente é retirada, é quando nós conseguimos contextualizar com equilíbrio e alcançar as pessoas de uma determinada cultura, entrando nessa cultura com sensibilidade e respeito a ela primeiramente, que é a ideia da perfuração, contudo, desafiando a cultura nos aspectos que ela contradiz a verdade bíblica, que é a ideia da explosão. Nós temos que nos envolver com a cultura. Nós temos que ser agentes culturais. E devemos também mostrar à cultura aquilo que ela está contradizendo os princípios da palavra de Deus. Abraham Kuyper, um famoso escritor e teólogo cristão, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, ele declarou que na universidade, a medicina, o direito, as ciências naturais, a arte, seriam estudados e conduzidos com base em princípios cristãos, os quais deveriam estar presentes em cada departamento, em cada disciplina, em cada pesquisador. Acrescentando então a frase que se tornou tão famosa dele, que não existe 1 centímetro quadrado no domínio inteiro da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não reivindique, é meu. Toda atividade e toda produção humana, elas são realizadas com um objetivo, com algum ponto de vista, com base em uma compreensão da realidade maior e do significado da vida. E esse entendimento que cada um tem influenciará a realização das atividades e a produção de cultura. Quando nós pegamos no contexto islâmico, no contexto pagão, nos mais diversos contextos onde não se tem uma cosmovisão cristã, no contexto ateu, secular, a cultura será produzida tendo como sua base
esses princípios que cada um adota. Numa sociedade ateia, a cultura será produzida sob a perspectiva ateia. Numa cultura islâmica, ela será produzida sob uma cosmovisão islâmica. Com isso, meus irmãos, os cristãos devem produzir cultura. E fazê-lo de um modo que glorifique a Deus. Não deixemos tão somente para aqueles que não creem na revelação de Deus, para aqueles que não são cristãos produzirem cultura. Não entreguemos esse legado a eles tão somente. Que nós produzamos boa cultura. Que nós possamos produzir cultura de uma forma que ela glorifique a Deus. Que o cientista cristão faça boa ciência. Que o artista cristão faça boa arte. De forma que Deus seja glorificado. A partir de uma perspectiva cristã da realidade. Em outras palavras, nós devemos interagir com a cultura. Nós vamos ler no livro do profeta Jeremias que Israel ele recebe a ordem de buscar a prosperidade da Babilônia, a famosa cidade pagã. Assim, os cristãos devem ser pessoas famosas por servir ao semelhante. Como já foi dito em uma antiga epístola cristã, o que é a alma no corpo são no mundo os cristãos. Tragam todas as esferas para debaixo do senhorio de Cristo. Somos chamados a fazer parte da nova criação de Deus. Fomos chamados para ser agentes dessa nova criação aqui e agora. Somos convocados por Deus para exibir essa nova criação em sinfonias, na vida familiar, na prática de justiça, na poesia, na santidade, no serviço ao pobre, na política, na pintura. Nós somos chamados a ser agentes da nova criação de Deus. Voltemos ao nosso texto base para continuarmos a mensagem. Versículo 22 e versículo 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Preste atenção em duas palavras que o apóstolo Paulo vai usar aqui. Agora, no versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. E ele vai dizer depois, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. O que nós queremos aqui, meus irmãos? Nós vimos que então que somos chamados a nos relacionar com a cultura, a trazer toda a cultura para debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Contudo, como o nosso trabalho ele vai refletir na nova criação de Deus? Será que nós podemos restaurar toda a cultura e toda a criação agora, por meio do nosso trabalho e por meio do nosso empenho? Será essa a missão de Deus? Lendo novamente o texto de Romanos 8, junto com esse versículo que nós lemos agora, de Colossenses, vamos compreender como o tempo e a vinda do reino de Deus influenciam na forma como nos envolvemos, como envolvemos a cultura com a nossa missão. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O reino de Deus, que nós buscamos trazer para o mundo, é basicamente o governo de Deus. É o reinado de Deus, é a sua soberania em ação. O reino de Deus
entretanto, ele vai se manifestar em diversas esferas. E nas páginas dos evangelhos nós vimos mencionado sobre o entrar no reino de Deus, tanto hoje como amanhã. O reino de Deus ele se manifesta tanto no futuro como no presente. O que isso tem a ver com o nosso envolvimento missionário e missional com a cultura? A Bíblia ela ensina de forma clara que a vontade de Deus ela não será realizada e que não viveremos as bênçãos plenas de Deus e a redenção total da cultura nessa era. No trabalho cultural, algumas pessoas que vão identificar a esperança cristã, essa esperança que nós vimos o apóstolo Paulo dizendo agora, como um mundo sem guerra, totalmente subjugado à vontade de Deus por meio da pregação do Evangelho. As pessoas, então, que firmam a sua esperança em um reino que será consumado nessa era, com certeza ficarão desiludidas. O reino de Deus aperfeiçoado em sua plenitude pertence à era por vir. Portanto, não devemos ficar desanimados. O reino de Deus jamais será plenamente realizado à parte da vinda pessoal, vitoriosa e gloriosa de Cristo. Como diz George Led, os homens não podem construir o reino de Deus. Cristo o trará. Contudo, vemos também que o reino de Deus é hoje. Ele já foi inaugurado. Nosso evangelho, ele é sim um evangelho de promessa e de esperança gloriosa. Mas nós não devemos viver apenas para o futuro. O futuro já começou. A era por vir, ela ainda é futuro. Mas podemos provar os poderes dessa era agora. Embora ainda vivamos nessa era perversa, embora Satanás ainda seja o Deus dessa era, podemos degustar agora os poderes da era por vir. Gálatas 1:4 nós lemos que Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Como podemos então viver nessa presente era e sermos libertos do seu poder? Não deixando-nos moldar pelos padrões culturais e também não nos afastando do mundo, criando um gueto cultural. Novamente, como já citei George Led, ele coloca muito bem que esse livramento, ele vem do poder da era por vir, que alcança o passado e que na pessoa de Cristo projeta a si mesmo nesta era, que é a encarnação, para que nós, pelo poder da era por vir, pelo poder do reino de Deus, possamos ser libertos dessa presente era perversa. Esse mistério do reino de Deus, ele fica claro quando nós irmos às parábolas de Jesus em Marcos 4, em Mateus 13. Depois os irmãos leiam essas passagens. Quando o reino de Deus chegar, ele também efetuará uma transformação na própria ordem física. A terra será transformada. Haverá um novo céu e uma nova terra. A criação, o que inclui a cultura, como nós vimos, será libertada da escravidão, da decadência, da sua corrupção. O reino de Satanás ainda está de pé, mas ele já foi invadido pelo reino de Deus. Homens e mulheres podem ser libertados deste poder, libertados dessa escravidão, libertados do domínio do pecado e da morte para servirem a Deus e o glorificarem com seus corpos, com sua obra, com sua cultura. Já, agora. Nós já fomos libertos do pecado. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado, para apresentarmos os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus, o que inclui toda a nossa produção cultural, de forma que glorifique a Deus.
A distância espiritual entre Deus e a humanidade, ela desaparece quando cremos. Somos justificados e adotados. Entretanto, os mais diversos efeitos do pecado, que incluem o seu efeito cultural, continuam em nós. Algumas curas, elas irão acontecer hoje. Mas a cura completa, a eliminação total dos resultados da queda, aguardam o último dia. Assim, embora o reino de Deus já esteja verdadeiramente aqui, ele ainda não está totalmente aqui. Ele será pleno na vinda de Cristo, onde toda cultura será redimida, onde toda criação será redimida. A lógica da missão de Deus é que cada obra de arte, inspirada por Deus e pela beleza da sua criação, todo ato de amor, gratidão, todo ato de bondade, toda criação científica que seja produzida sob uma cosmovisão cristã, a partir da perspectiva de um Criador, se tornarão, no devido tempo, parte deste novo mundo de Deus, pelo poder da ressurreição de Cristo. A ressurreição do homem trará também restauração gloriosa à criação e à cultura. Assim, nós sintetizamos o que nós vimos aqui e partimos para uma conclusão, é que a mensagem da salvação, oferecida gratuitamente, o evangelho do reino, o que envolve a afirmação do que Deus faz para inaugurar essa nova era, e o comando feito àqueles que receberam o dom da salvação para colocarem-se em missão, envolve a exortação a viver uma nova vida, como novas criaturas, no cenário do velho mundo. Nós somos chamados, então, como filhos de Deus, como novas criaturas em Cristo Jesus, a vivermos neste mundo ainda não totalmente restaurado. Somos chamados a produzir boa cultura, a partir de uma cosmovisão cristã, aqui e agora. Não com a esperança de que o nosso trabalho, de que a nossa produção cultural vai trazer uma redenção total à cultura. Pois isso acontecerá somente quando Cristo voltar. Mas vivemos essa nova vida aqui e agora, neste mundo caído e amaldiçoado pelo pecado. Como disse Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Que nos arrependamos de toda idolatria política. Que nos arrependamos de toda idolatria científica. Que nos arrependamos da nossa confiança em transformar o mundo à parte de Cristo. Que nos arrependamos de confiar em nossos esforços. Arrependamo-nos e creiamos no Evangelho. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver a vida da nova era em meio a essa era perversa. Amém.